Entrevista coletiva com o vice-presidente de futebol do Juventude, Oswaldo Pioner, após a vitória da equipe alviverde diante do CRB 1-0 em partida realizada no estádio Rei Pelé, em Maceió. Esta que foi a primeira partida do retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. Pioner, a primeira pergunta é de Bruno Mucchi, da Rádio Caxias. O Juventude tem jogos diretos contra candidatos a acesso nas próximas rodadas. Existe uma meta de pontuação para essas partidas? Boa tarde a todos. Na verdade, a gente faz junto com o grupo, né, e com a comissão técnica um planejamento de pontos, né, durante a competição. Mas desde o início ficou, pelo menos na nossa vontade e na vontade dos jogadores e comissão técnica, que o planejamento dos pontos em casa é vitória sempre. Então, principalmente agora que nós vamos ter 2 confrontos diretos, né? Duas equipes que estão junto conosco, é muito importante a gente conseguir essas 2 vitórias e é para isso que nós vamos jogar. Pergunta de Pedro Petrucci, TV Papo by Bitcom. Há muito tempo que o Juventude não vencia em Alagoas. As dificuldades sempre foram grandes, até contra adversários menores que CRB e CSA. O quanto essa vitória no último jogo influencia na confiança do grupo? Influencia muito e nos dá muita confiança. A gente que, como está no dia a dia aqui, sabemos já e não precisaria estar provando, mas esse nosso grupo aí é espetacular. Esse nosso grupo é um grupo muito unido, um grupo muito profissional, é um grupo que sabe o que busca, sabe aonde quer chegar. É um grupo que aproveita no momento de descanso para descansar, para recuperar, no momento de se alimentar certo, e provaram isso agora. A gente veio de 2 semanas aí muito difíceis e muito exigido, tanto fisicamente como mentalmente, e os atletas tiveram essa viagem longa, cansativa. Nós saímos do vestiário aqui na madrugada de sexta, e já sexta viajamos mesmo, e ainda não retornaram para Caxias, vão retornar nessa madrugada, e eles aguentaram bem, o que prova o profissionalismo e o interesse de buscar o principal objetivo, que é a Série A. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. O Juventude mostrou ontem que tem qualidade na reposição para o meio de campo, mas para o ataque só haviam 2 opções no banco, Roberto e Carlos Eduardo. Mesmo com a chegada do Grampola, o clube tem orçamento e intenção de trazer mais opções para esse setor? Nós gostaríamos sempre que possível qualificar, né? Nós continuamos ligados, observando o mercado para ver se tem alguma oportunidade, mas não temos orçamento para isso. Estamos conseguindo deixar a folha em dia, os pagamentos em dia. Entendemos que poderíamos até perder o grupo ou perder o que a gente construiu, trazendo uma peça ou 2 com salário relativamente elevado, e aí ter dificuldade para pagar o salário em dia desse pessoal que está se doando o máximo. E veja que, apesar de tudo isso, ainda nós jogamos para esse jogo aí, sem Samuel, sem Cajá, sem Wagner, sem Capixaba. Então veja que ainda tem qualidade aí, que agora, se não no primeiro jogo, no segundo, já poderão encorpar mais esse ataque. Pergunta de Marcelo Rocha, Pioneiro e Gaúcha Serra. O clube irá fazer mais investimentos no futebol para buscar o acesso, principalmente pela aproximação e crescimento de outros adversários? É o que eu coloquei antes. Nós estamos pensando muito nisso, né, para não desarrumar o que está tão certinho, tão arrumado, né? Não adianta um grupo que está tão unido, que está pegando, que está correspondendo, né? Isso nos passa a confiança que com as peças que temos em casa vai ser suficiente, vai ser sofrido, mas vai ser suficiente. E aí eu acho que seria até desvalorizar um grupo que nos trouxe até agora, na pegada, na garra, no interesse, né? Esse grupo que se doando 100% e de repente agora a gente trazia alguém com um salário diferenciado, achando que isso vai resolver. Enquanto que estão dando conta do recado, a gente vai mantendo assim. Pergunta de Fernando Leonardi, Portal da Bola. Pioner, ficou evidente nas 2 atuações diante do Grêmio que o Juventude teve totais condições de vencer. Na tua avaliação, o que de fato faltou para que o time tivesse um resultado melhor ou até mesmo passasse pelo Grêmio? Olha, esses 2 jogos aí que aconteceram contra o Grêmio, numa visão assim geral da imprensa do estado e fora do estado,
nos colocaram assim como uma equipe muito organizada, com um bom padrão de jogo, que deu um bom resultado, né? E aí jogar contra times de Série A, contra times muito qualificados como era o Grêmio, é o detalhe, e nós pecamos nesse detalhe, né? Nós tivemos o detalhe de fazer o gol, nós tivemos o detalhe de poder ter a oportunidade de bater um pênalti, nós tivemos o detalhe de não dar o contra-ataque, nós tivemos o detalhe de machucar o Wagner, nós tivemos o detalhe da Covid nos tirar na última hora o Capixaba e o Cajá. Então acho que faltou um pouquinho de sorte aí nesse somatório aí, talvez a gente pudesse equilibrar o jogo e até vencer. Pergunta de Bruno Mucchi, Rádio Caxias: qual a situação do Wagner? Existe otimismo em contar com esse atleta ainda na Série B? Existe sim, nós estamos otimistas, não desistimos, estamos trabalhando. O Wagner é um cara espetacular, profissional ao extremo. Aí a gente conversou com o nosso preparador físico, o Jean, ele também entendeu que da necessidade de se fazer um trabalho específico com um profissional, assim como a gente fez com o Carlos Eduardo. Conversamos com o Jean, acertamos com o Everson, que está fazendo um trabalho específico de recuperação. Ele já deu bons sinais, está fazendo fisioterapia no máximo possível também, e nós acreditamos aí que, quem sabe, dentro aí de 20, 30 dias, a gente possa, na reta final, aí, contar com ele, que vai nos ajudar muito, a gente tem certeza, e principalmente pelo espírito dele. Ele está querendo muito e isso ajuda a recuperação. Pergunta de Pedro Petrucci, TV Papo by Bitcom: qual a previsão de liberação do Rafael Grampola no BID? Esse é um atleta que, como ele estava fora do país, né, ele demora um pouquinho mais, mas o nosso departamento aqui, a doutora Letícia, trabalhou muito bem isso desde a semana passada. Ela e o Ari estão correndo atrás dessa documentação, e eu acabo de receber a notícia agora que, nesse instante, ele já está no BID, então ele já está liberado para, daqui para frente, à disposição do Pintado. Pergunta de William Mota, Esporte Serra: qual é a avaliação da direção em relação ao trabalho da comissão técnica quanto ao padrão de jogo encontrado pelo Pintado e o rendimento físico, que ontem foi melhor até do que um adversário que estava descansado e jogando em casa? Duas coisas diferentes aí, né? Quanto à comissão técnica, onde é comandada pelo Pintado, e tem o Dino, e tem o Zanella, enfim, esse pessoal todo, além de encontrar um padrão de jogo, as alternativas que ele tem encontrado. Esse campeonato é muito difícil. É muito difícil, às vezes o torcedor entende, porque a gente está toda hora ali próximo do G4, beliscando, acha que está com uma certa facilidade. Não, é bem complicado. O Pintado está se demonstrando assim um cara muito aberto, a gente conversa com ele, discute escalação com ele, opina sobre escalação com ele, sobre peças de como mudar. Ele experimentou todo mundo. Eu lembro que de início ele foi bastante criticado, que ele rodou a equipe muito, experimentou todos os jogadores, mas hoje tu pode perguntar de qualquer atleta que ele sabe exatamente a capacidade de cada um, e ele está buscando alternativas de mudar o jogo durante o jogo. Nós estamos muito satisfeitos com ele e a comissão. E quanto ao aspecto físico, aqui tem que salientar algumas coisas assim, o nosso departamento médico está trabalhando maravilhosamente bem, está presente diariamente, está acompanhando em todas as viagens. O clube investiu um valor relativamente alto na fisioterapia e está investindo também nas viagens. Veja que nesse jogo o Eltinho sofreu um desconforto, ou quem sabe até uma lesão muscular. E quem está lá? Está lá o médico, e está lá o Finger, está lá o doutor Cristiano, médico, fisioterapeuta Finger, já com o equipamento esse novo comprando, já fazendo a recuperação dele, quer dizer, ele está viajando e se tratando. Então, além disso, o profissionalismo do Jean. O Jean não surpreendeu a nós, porque nós pesquisamos muito a vinda dele, mas todo mundo comenta, o nosso time está sobrando fisicamente. Esse jogo foi uma viagem muito cansativa, o pessoal descansou pouco, veio dessa semana, como eu falei, muito difícil, e no final estava sobrando perna para nós. Pergunta de Marcelo Rocha, Pioneiro e Gaúcha Serra: qual a avaliação do time Sub-23, já que há ali opções para o setor ofensivo que em algum momento do ano se mostraram com alguma qualidade no time principal? A Sub-23 eu tenho acompanhado na medida do possível, não fui todos os jogos, mas o objetivo dela era
também estava no objetivo que alguns jogadores do time de cima pudessem pegar ritmo aí, como vários já jogaram, mais de meia dúzia já passaram ajudando a equipe sub-23. O segundo objetivo era fazer a meninada da base pegando confiança e maturidade, que está se fazendo. A terceira seria de tentar revelar alguns atletas, buscar como está acontecendo também. Veio o João Pedro aí do Esportivo, que foi um destaque o ano passado, chegou um zagueiro aí de fora do estado, agora chegou um outro atacante de fora do estado. Tudo isso está se preparando, pensando já no gauchão do ano que vem. E o que a gente tem acompanhado ali, tem peças ali sim que provavelmente, não sei se agora já de imediato, mas poderão estar compondo já o nosso grupo de cima, provavelmente vai ser chamado um ou dois para começar a nos acompanhar nesses jogos. Pergunta de Fernando Leonardi, Portal da Bola. Ontem se viu poucas opções para o setor de ataque. Se fala no projeto do time de aspirantes que um dos objetivos é utilizar peças que possam contribuir com o time de cima. Então por que o clube não utiliza o centroavante Gabriel Aires, que está em ótima fase, além de ser cria da casa e, portanto, pode render frutos no futuro? O Aires é um atleta que ele renovou o contrato agora semana passada, né? Então, até então, nós estávamos numa discussão de renovação de contrato e é prudente para o clube esperar estender esse prazo, que agora aconteceu, e agora a gente vai olhar com ele com um pouquinho mais de atenção e provavelmente um atleta que poderá subir para treinar com o time de cima e para ver se ele corresponde na mesma altura como ele está correspondendo na Sub-23.